Olá, eu sou Gabriel de Oliveira Hermenegildo, sou o integrante do grupo PET Geografia da UDESC e vou apresentar este episódio do PET Geocast, podcast produzido por nosso grupo. O Programa de Educação Tutorial PET é um programa do governo federal que visa desenvolver e aperfeiçoar o ensino da graduação dos estudantes de cursos das mais diversas áreas do conhecimento, através da indissociabilidade da tríade acadêmica, a pesquisa, o ensino e extensão. Esta é a nossa 15ª edição do PET Geocast, que traz sempre um tema novo, para ser discutido com convidados especiais. Este é um podcast que faz parte do nosso projeto de extensão PET Geotudo, e tem como objetivo produzir material digital para nossas redes, onde toda a comunidade possa ter acesso. Este episódio terá como tema sustentabilidade, oportunidades de negócio e o papel do geógrafo neste novo mundo, com a convidada Gisele Victor Batista, geógrafa, doutora em engenharia civil pela UFSC e diretora da Arpia Meio Ambiente. É consultora em ESG e responsabilidade social, colunista de sustentabilidade, palestrante em mercado de crédito de carbono, liderança com impacto, economia circular, Agenda 2030, ODS e inovação. É mentora empresarial e de desenvolvimento pessoal. É signatária do movimento ODSSC, embaixadora do Capitalismo Consciente do Brasil e embaixadora do Polo de Liderança Sebrae do Paraná. Possui diversas publicações científicas nacionais e internacionais na área de gestão ambiental e sustentabilidade. Olá, Gisele. E a você, ouvinte, que está junto com a gente. Olá, Gabriel. Muito obrigada pela oportunidade. Olá a todos que estão nos ouvindo neste momento. Gostaria de agradecer este convite para que estamos aqui conversando neste momento sobre um tema tão bacana que é a questão da sustentabilidade e a gente vai tentar dar algumas pinceladas de como é que a gente pode vislumbrar oportunidades de negócios dentro deste tema. Eu sou geógrafa de formação, como você mesmo apresentou. A minha casa, a minha faculdade mãe é a UDESC. Eu fiz geografia dentro da UDESC, sou filha desse curso. Aprendi muito e eu vejo que a formação que eu tive na faculdade, a formação enquanto geógrafa, ela é extremamente importante para que a gente consiga estar buscando essa visão mais abrangente, que é a questão da sustentabilidade como um todo. Então, eu vejo que a visão que a geografia me proporcionou, ela acabou norteando todos os projetos que eu gerenciei, os projetos que eu executei, e essa um pouco dessa experiência, desse conhecimento que eu vou estar aqui compartilhando com vocês nesse momento. Perfeito, Gisele. Gisele, vamos agora para as perguntas. O que seria o desenvolvimento sustentável? É bem bacana a gente estar conversando sobre isso, porque assim, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, Agenda 21, Agenda 2030, a gente tem que buscar na raiz onde é que começou tudo isso, né? E os primeiros frutos do desenvolvimento sustentável nasceu em 1972, na reunião em Estocolmo, porque lá que se começou a vislumbrar essa questão de que nós precisávamos ter um crescimento econômico, ok, mas que esse crescimento econômico ele também vislumbrasse, que ele também incorporasse a questão das pessoas, né, a dimensão do social e a questão ambiental também. Então, crescer de uma maneira favorável a todas essas esferas. E ali, nesse momento, né, a principal contribuição dessa reunião foi que foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E aí, a partir disso, dessa reunião de Estocolmo, em 72, no final da década de 80 é que começou a surgir o termo desenvolvimento sustentável. Foi um documento que foi colocado dentro de uma reunião da ONU e desse documento, né, que é denominado Nosso Futuro Comum, é que surgiu essa grande questão de que a gente precisava crescer, ok, economicamente, mas ao mesmo tempo a gente não teria como afetar essas gerações futuras, a gente teria que utilizar todos os insumos, os recursos para o nosso desenvolvimento atual, mas que isso não afetasse as próximas gerações.
E aí, nesse caminho, né, nesse amadurecimento desse conceito, no início da década de 90, é que surgiu a questão da esfera ambiental, social e econômica, que a gente conhece por Triple Bottom Line. Então, nesse ponto, eles estavam tentando botar tudo no mesmo patamar: as pessoas, o planeta e os lucros das empresas, das indústrias, que tivessem um desenvolvimento que se sustentasse ao longo desse processo. E aí sim, em 92, né, com a Rio 92, com a Eco 92, é que o tema veio a se consolidar e hoje a gente tem esse conceito do desenvolvimento sustentável, ou seja, que eu consiga, né, fazer o meu desenvolvimento no presente sem afetar as gerações futuras. Perfeito, Gisele. Você poderia me dar alguns exemplos práticos de desenvolvimento sustentável? Sim, com certeza. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente precisa pensar em conciliar essa questão do crescimento, daí eu falo de crescimento econômico, financeiro, junto com o desenvolvimento das pessoas. A gente tem que sempre colocar o ser humano dentro do processo, ok? Né, que é pelo ser humano e para o ser humano. O respeito com a comunidade onde essa empresa, essa indústria está inserida, e esse equilíbrio entre esses stakeholders, ou seja, quem são essas partes interessadas, né? Então, quando nós colocamos as pessoas acima do lucro, né, esse lucro a qualquer preço, é que a gente começa a permear ou começa a se aproximar dessa questão do que seja desenvolvimento sustentável. E aí, nesse novo modelo de negócio, né, quando a gente coloca essa sustentabilidade ou esse novo modelo de fazer as coisas no centro da estratégia das empresas, automaticamente eu estou começando a colocar em prática o desenvolvimento sustentável. E nós temos muitas empresas que já estão se aproximando desse patamar, ou que já têm esse amadurecimento. Eu te dou 2 exemplos aqui super práticos do próprio estado de Santa Catarina, que são exemplos de empresas conscientes, né, que visam equilibrar a questão da produção com a qualidade de vida, com respeito aos trabalhadores e ao meio ambiente. Eu cito em primeiro lugar a CEPAC, que é uma empresa aqui de São José, da Grande Florianópolis. Eu até fiz um talk sustentável, está no meu canal do LinkedIn, com o CEO da empresa, José Maurício. E fiz também uma empresa de plásticos, de embalagens plásticas, que tem um panorama nacional. Então, assim, é uma empresa bem sucedida, é uma empresa estruturada, com um lucro, né, bem dimensionado, mas ela é uma empresa muito consciente, que visa muito a questão da preservação ambiental, a preservação social, não só dentro dos muros, né, da companhia, mas ela extrapola isso para a comunidade e acaba tendo um projeto bem bacana na região de inserção. E também a empresa Irani, também fiz um talk sustentável com eles recentemente, e ali eles falam, é uma empresa de papel, né, e papelão, para embalagens de papelão, que é aqui de Santa Catarina também, no interior de Santa Catarina, e eles utilizam e juntam tudo isso, a Agenda 2030, os ESGs, né, que seria uma nova forma de fazer negócios, que o ESG significa econômico, social e governança, né? Então, eles trabalham isso e eles conseguem, sim, esses são 2 exemplos que estão aqui dentro do nosso estado e que a gente pode se firmar e ter orgulho disso, que eles conseguem, sim, fazer produção, mas eles cuidam das pessoas, eles cuidam dos colaboradores, né, da comunidade onde eles estão inseridos, e, por tabela, eles também preservam o planeta. Isso me lembrou muito uma live que a gente fez ano passado com os membros de uma organização que eles utilizavam stand-up paddle, né, uma prática, um esporte, nas praias de Floripa, iam catando garrafinhas PET, iam limpando a praia eles mesmos através do stand-up, promovendo o esporte e a sustentabilidade. Lembrei disso agora. Uhum. Quando a empresa tem essa visão de que, sim, ela tem que produzir, ela tem que colocar, né, os seus produtos e serviços, mas quando ela pensa em algo a mais que esteja dentro dessa responsabilidade dessa companhia, ela acaba trabalhando por propósito. Então, ela faz o que ela tem que fazer, mas ela entrega sempre algo a mais e ela acaba causando impacto positivo na sociedade e no planeta. Perfeito. Me responde uma dúvida que me veio agora. Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável são a mesma coisa? Sim e não. Elas são partes da mesma estratégia, ok?
Então, quando eu falo em sustentabilidade, ser sustentável, eu falo da minha capacidade, ok? Que eu tenho dentro de um processo ou um sistema que me permite estar perene ao longo do meu ciclo, ok? Então, me permite uma permanência até certo nível por determinado prazo. Quando eu falo em desenvolvimento sustentável, aqui a gente começa a trabalhar a questão do crescimento. Então, eu coloco que eu preciso crescer, ok? E aí eu trago essa questão da perenidade ou da perpetuidade, né? Ao longo do tempo, eu trago junto comigo, com alguns valores agregados, né? Então, a questão do ser ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente diverso. E aí, a gente buscando as esferas do desenvolvimento sustentável, né, que eu comentei lá com vocês, que é o tripé do desenvolvimento sustentável, que é o ambiental, o social e o econômico, quando a gente tem só o econômico e o ambiental, é um projeto viável, por exemplo, é um empreendimento viável. Quando eu trago a questão do social com o econômico, eu tenho o equitativo, né? Então eu tenho o equilíbrio ali. E quando eu falo do social e do ambiental, é o que eu tenho suportável, que é o socioambiental. Nós, na geografia, a gente trabalha muito com isso. E aí a questão dos geógrafos dentro dessa visão, né, e trazendo toda a sua carga, o seu conhecimento, e essa visão holística que a gente acaba aprendendo, né, estuda um pouco da natureza, estuda um pouco da sociedade, as disciplinas que a gente consegue enxergar de uma maneira mais ampla essa questão. Só que um ponto que eu coloco aqui, que é extremamente importante, que eu defendo muito, é que a sustentabilidade ela não pode ser feita nas intersecções. Então quer dizer que quando eu faço o link entre o econômico, social e o ambiental é que eu tenho sustentabilidade. Quando essas três esferas estão ali no meio, eu tenho a sustentabilidade. Não, a gente tem que fazer a sustentabilidade na esfera inteira, porque a gente vive num planeta só e não tem um plano B. Então, a gente precisa trabalhar a sustentabilidade na sua maneira integrada. Eu preciso em todas as minhas ações. Mas eu não estou pensando no ecológico, eu estou fazendo o socioeconômico aqui. Não, eu preciso pensar no ecológico dentro do socioeconômico. Da mesma forma do ambiental e social. Eu não vou colocar o econômico junto. Eu preciso colocar junto, porque está tudo, tudo dentro da mesma esfera. E a questão principal, eu acho que a gente deve colocar, né, para discussão e para reflexão, é que hoje o termo desenvolvimento sustentável, que você perguntou lá na frente, mas o que significa, né, manter a minha produção hoje e garantir a da geração futura? A gente não tem mais esse tempo. A gente tem que pensar na nossa sobrevivência enquanto espécie, e aí eu falo vida, economia, a questão da cultura, a questão da humanidade, a gente tem que pensar no tempo presente. Então, eu não tenho mais essa questão de pensar para as gerações futuras. A gente tem que pensar isso enquanto a nossa geração e perpetuação da espécie no momento presente. E aí, mais uma vez, eu coloco aqui o papel do geógrafo, eu vou sempre puxar a sardinha para o nosso lado, obviamente, né? Porque tenho muito orgulho da minha profissão. Então, eu acho que nós temos aqui muitos instrumentos e a gente aprende muitas coisas na faculdade. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente começa a juntar essas peças, que aqui é que as coisas se formam. E a nossa visão, essa visão holística, essa visão abrangente, com toda a carga que a gente recebeu, né, carga técnica e acadêmica, isso acaba sendo um diferencial para a gente enquanto análise de viabilidade, né, questão de projetos. Pensando nesse cenário assim, presente e futuro, através desse tripé, que é o social, ambiental e o econômico, né? Econômico. Uhum. O que pode ocorrer se os países não começarem desde já a fazer práticas sustentáveis? Quais são as principais consequências? É bem bacana isso, porque é um tema que vem sendo discutido. A gente, como eu comentei lá no começo, nasceu na década de 70, foi amadurecendo, e dos últimos anos para cá, então nas últimas 2 décadas,
Foi muito importante a questão das ações sustentáveis em função dessa questão da urgência climática que nós temos hoje. Então, os eventos extremos, né, eventos climáticos extremos já estão acontecendo e a gente precisa de imediato, no aqui e agora, implantar essa questão das práticas sustentáveis. Países, quando a gente fala em países que estão mais avançados dentro dessa leitura ou dentro dessas ações, aí a gente puxa para cá a questão da Europa e o protagonismo dos países europeus nesse sentido, ok? Mais recentemente, os Estados Unidos teve uma mudança de postura e visão de mundo em relação à questão das mudanças climáticas, então tem uma grande contribuição nesse ponto também, e alguns países asiáticos, eles são grandes poluidores, mas eles também têm buscado algumas contribuições em relação a isso. Então, fica muito claro para a gente, o último relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, esse painel reúne muitos, eu acho que esse relatório foi feito, se não me engano, por 216 cientistas, com mais de 14 mil artigos que foram publicados nos últimos anos. Então, esse relatório de 2021 foi muito importante, é um marco dentro da nossa história enquanto humanidade, porque ele comprovou que são as atividades humanas as principais causadoras das mudanças climáticas a nível global. Então, a gente realmente precisa agir urgentemente, e aí vem essa questão das responsabilidades dos países em relação às práticas sustentáveis, para que a gente consiga manter, né, os níveis de aquecimento do planeta. A gente fala, né, meta de 1,5 graus, não ultrapassando a 2 graus, que é o que a gente consegue ter de mensuração em relação a controle ou resiliência dos ambientes para que a gente não tenha grandes desastres, né? Mas a grande questão é que esse aquecimento que a gente está caminhando, esse 1,5 que a gente já está quase alcançando, a métrica era para quase 2100 que a gente chegaria nesse nível de aquecimento. E a gente já acelerou, acho que a gente não chega a 2030 e a gente já está com esse problema nas nossas mãos. Então, quando eu te coloquei, né, a questão do desenvolvimento sustentável para pensar para as gerações futuras, não é a nossa geração no aqui e agora que a gente precisa resolver esse problema para que a gente possa mantendo a nossa espécie, né? E essa questão dos impactos socioambientais, eles estão se elevando a cada fração de aquecimento das temperaturas. Então, as consequências estão cada vez mais perigosas e cada vez mais onerosas. Que aí entra a questão das 3 esferas que a gente coloca do desenvolvimento sustentável, que você mesmo colocou, né, a responsabilidade dos países, que são esses 3 pontos, né, o ambiental, o social e o econômico, aqui é que vai começar a pesar. E aí vem a questão do mercado financeiro, as pressões todas, barreiras climáticas, né, que a gente tem acompanhado muito, litigância climática, é porque vai ser colocado na ponta do lápis o risco. Qual é o projeto, que tipo de empreendimento, o que ele está causando, e se isso vai ter um problema sério a nível global. E não são grandes empreendimentos, é a soma de empreendimentos. Então, a gente está falando, às vezes, estou fazendo licenciamento ambiental de um empreendimento, de um loteamento ou de uma indústria, a gente já tem que botar essa mensuração dessa questão climática dentro das avaliações de impacto ambiental, porque no seu todo ou no somatório, isso vai estar botando na ponta da balança lá no final. Então, todas as ações, né, elas acontecem no local, mas o impacto acaba sendo global. Então, nós temos muito trabalho e, mais uma vez, os geógrafos podem, né, estar aí dentro desse panorama, fazendo a diferença na questão da sustentabilidade do planeta. E a Terra já está reagindo, mostrando alguns desníveis, não sei se essa é a palavra certa, como, por exemplo, as queimadas que teve na Austrália, agora, recentemente, a enchente na Bahia. Então, são fenômenos naturais extremos, assim, que está ocorrendo. E serão mais constantes. Já foi comprovado que aqueles 2 fenômenos que aconteceram na Europa, na Alemanha e na Bélgica, se eu não me engano, foi uma enxurrada muito feia e muito desastrosa, está relacionado à questão do aquecimento global. Ontem saiu uma reportagem que o presidente Biden nos Estados Unidos pediu um estudo que fosse feita uma avaliação desse último tornado que teve, que foi bem devastador nos Estados Unidos, que se tem relação ou não com a questão do aquecimento global. Então, como eu te coloquei,
Se isso vai ser cada vez mais constante ou se isso vai ser cada vez mais forte, porque a gente não tem mais mensuração, e eu falo isso no nível de conhecimento tecnológico, acadêmico que a gente tem hoje, ok? Então, no futuro, talvez a gente tenha tecnologia ou novas descobertas que nos apoiem nesse sentido. Mas a gente não tem muitos instrumentos hoje para saber a dimensão do que está acontecendo. E a gente não sabe ali na frente. Então, todos os nossos instrumentos de análise, vamos ver o passado para que a gente consiga entender o futuro. Isso não existe mais, esse mundo não cabe mais. O mundo da tecnologia, o mundo 4.0, né, da quarta revolução, quinta revolução industrial, então a gente não consegue mais fazer projeções olhando pelo retrovisor. Esquece isso. A gente tem que projetar cenários curtos e com esses elementos todos que nós temos, e é um grande desafio para a humanidade. Gisele, sobre esse ponto, qual o principal desafio da humanidade nesse cenário que você está comentando nos próximos anos? É bem bacana a tua pergunta, porque assim, para poder me ajudar a responder essa questão, eu gostaria de fazer menção aqui a dois autores, ok? Eu queria citar um livro que se chama Sob um Céu Branco, A Natureza no Futuro. Esse livro até estava na lista de inverno do Bill Gates, ele sempre lança a lista dos melhores livros, eu acompanho, não consigo ler todos, obviamente, mas acompanho. E esse livro foi feito pela uma jornalista, Elizabeth Kolbert, e ela é bem bacana porque ela falou assim, que a gente, durante toda a nossa história, a história da humanidade, a gente sempre tentou buscar o controle da natureza, ok? E hoje a gente está tentando buscar o controle do controle sobre essa natureza. Então, e aí ela comentou num certo ponto que coloca assim, que a gente sempre buscou controlar o curso dos rios. Então, a gente sempre fez canais, a gente sempre tentou colocar as cidades próximas aos rios, né? E aí vem enchente, vem uma série de problemas que a gente já sabe. E em um certo ponto, né, pergunta, o que deve ser mudado? Então, nesse panorama, o curso do rio ou o curso da história da humanidade? Que é bem o que a gente está conversando aqui, né? Então, a gente está hoje, né, os seres humanos, nós estamos produzindo climas inigualáveis, ecossistemas inigualáveis e todo um futuro que é inigualável, como eu havia te comentado. A gente não tem mensuração, não tem instrumentos suficientes para que a gente possa avaliar isso. Então, e a gente não pode retroceder também, né? E muito menos tentar resolver os problemas que nós criamos com a nossa visão ou com aquela nossa concepção do que seja sustentabilidade, do que seja desenvolvimento, do que seja crescimento econômico. A gente precisa realmente dar um salto aqui e ter uma visão mais ampla e mais abrangente de como é que funciona tudo isso. Então, o grande desafio, eu acho, que a gente tem hoje, né, eu vou citar alguns para que a gente possa colocar dentro dessa pauta, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem é a questão da urgência climática, que a gente estava comentando até esse ponto. Mas eu gostaria de fazer uso também de um outro autor que é super bacana, que eu recomendo a leitura, assim, é um livro muito gostoso de ler e bem prático também, que é do Yuval Harari, 21 lições para o século XXI. E ali ele dá algumas pistas de como é que vai ser essa natureza no futuro, a natureza humana, né, a natureza da sociedade ou a natureza do meio ambiente. Então, quando ele coloca na questão do campo tecnológico, né, a gente está falando aí da quarta, quinta revolução industrial, os big data, a inteligência artificial, a internet das coisas, tudo isso moldando as nossas vidas e as formas de nós nos relacionarmos. E aí a gente está falando de relação humano mais humano, a gente está falando de relação humano mais ciborgues, porque isso vai ser uma realidade não muito distante e é inevitável. A gente vai estar falando de relação de humanos com máquinas e relação de humanos com super-humanos, ou seja, seres humanos modificados geneticamente. Então, só para pensar assim de quanto a tecnologia está crescendo e como a nossa complexidade de problemas vai se aprofundar nesse ponto também, né? E aqui só fazendo uma ressalva, a questão e o grande problema eu não vejo que esteja na inteligência artificial, mas talvez na questão da limitação humana, na estupidez humana, que a gente fez tanta coisa, né, ruim, mas eu também acredito na nossa inteligência, na nossa capacidade de ver para o futuro e melhorar tudo isso.
No campo político, por exemplo, né, a questão da polarização, fake news, a questão das imigrações, e entra a questão climática que também, nacionalismos extremos, falta de comunicação, então a gente está cada vez mais criando abismos e existem problemas que a gente não consegue resolver numa esfera nacional, e aí eu falo do aquecimento global, como é que você vai controlar, por exemplo, um furacão e dizendo, não, aqui é o país X ou o estado Y, e daqui você não tem jurisdição e você não pode atingir. A natureza não quer saber disso, a natureza vai seguir o seu curso ou vai buscar o seu reequilíbrio, e o que tiver na frente ela vai acabar atropelando, né? A questão econômica, que é muito forte e muito importante, e aqui eu trago a questão do social, do desenvolvimento sustentável, é que vai acontecer uma automação muito forte nos processos, né, em todos. Então, o que puder ser automatizado e ser processado, vai ser automatizado e processado. Eu estou falando das formas de trabalho. Então, advogado, professor, médico, contador, tudo isso vai deixar de existir e vai existir inteligência artificial para que dê esse suporte para a gente. Então, nós, seres humanos, nós precisamos exercer a nossa função de ser humano. E o que vai ser operacional, isso vai ficar para as máquinas. Mas, ao mesmo tempo, vai criar um abismo muito grande, vai ter uma grande massa de pessoas que não vão ter alguma atividade laboral, não vão se encaixar nesse novo mundo. E aí a gente está falando de inclusão, a gente está falando de sustentabilidade, tem que ser para todos. E é um problema muito grande também que a gente vai enfrentar. E o ambiental, né, que a questão climática, o risco cada vez maior de eventos climáticos extremos, a perda da biodiversidade, áreas agricultáveis. Então, assim, realmente, nós temos grandes problemas num curto espaço de tempo para ser resolvido, mas aí eu queria usar aqui essa visão de futuro, ou olhar para o futuro, com uma visão positiva das coisas. Eu sou muito positiva e eu acredito muito no potencial humano. Eu acho que a gente fez muita besteira e a gente tem muita estupidez, mas a gente tem uma criatividade também assim incrível e só um outro ser humano pode impactar e causar emoção num outro ser humano. Então, eu acho que a gente tem que usar a nossa inteligência para que a gente consiga conciliar tudo isso e buscar esse equilíbrio, né? Então, cada vez mais, eu acho que aqui, né, a pergunta de 1 milhão, mas como é que a gente faz tudo isso? É fazer essa restauração da conexão com a natureza. E aí eu falo da nossa natureza interna enquanto verdadeiros seres humanos, porque se você perguntar o que é um ser humano, a gente não sabe responder. Ninguém sabe que existe muita gente, muita pessoa, mas o que é um ser humano na sua essência, essa é uma pergunta muito difícil, ok? E aí saber qual é o nosso propósito enquanto seres humanos para que a gente consiga realmente construir um mundo melhor. Então, e aí eu vejo isso como uma lanterna para esse futuro, a questão da Agenda 2030 da ONU, que é nosso grande plano para o futuro. Como é que nós vamos, né, concentrar esses esforços para que a gente consiga alcançá-lo urgentemente? Isso me lembrou muito, através da sua fala na Olimpíadas no Brasil, em que o projeto, que não deu certo, mas pelo menos no projeto, que cada atleta pegava uma sementinha com a premissa de plantar uma árvore, né? Essa ideia saiu em todos os jornais do mundo, mas infelizmente não deu certo. Outro ponto foi do Sebastião Salgado, que eu lembrei que ele tem uma mata nativa, eu acho que é isso. Eu lembrei dessa reportagem também. Então tem algumas ideias, alguns projetos que são boas e feitas pelo ser humano, assim, eu fico, legal. Né? E essa semente, ela pode ser simbólica também, né? Então, se a gente conseguir, ao final desse episódio, impactar a alma de um outro ser humano, tocá-lo para a importância de cuidar do planeta, cuidar das pessoas, né? Cuidar do equilíbrio que a gente precisa, a gente já lançou a nossa semente. Então, talvez eu não precise ter a minha semente, né, a minha árvore materializada, mas os frutos que essa árvore ou que essa semente possam gerar sejam muito importantes também. Perfeito. E você falou da Agenda 2030. Você poderia especificar para os nossos ouvintes o que foi essa conferência da Agenda 2030? Claro.
A Agenda 2030 da ONU, da Organização das Nações Unidas, ela nasceu em 2015, ok? Antes a gente falava muito da Agenda 21, os Objetivos do Milênio, e depois de 2015 houve uma conferência que se buscou fazer o grande plano para o futuro. Então, a ideia é que até 2030, por isso que a gente chama Agenda 2030, que até 2030 a gente pudesse alcançar alguns objetivos, né? A gente chama de objetivos do desenvolvimento sustentável. Então você está vendo que antes era muito pautado, vamos fazer o desenvolvimento sustentável, a gente tem que fazer, e aqui a gente começou a criar um plano de ação, ok? E essa Agenda 2030, ela é dividida em 17 ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são desdobrados em mais 169 metas. Então, é uma agenda bem completa, porque ela é feita tanto no âmbito nacional, um país pode implementar essa agenda, beleza? Como você, como empresa ou como indústria, você pode fazer uma Agenda 2030 para a companhia, e você, pessoa física, se sensibilizando com alguma questão do ODS, você pode também ter a sua agenda. Você escolhe alguns dos ODS que você queira seguir e, a partir disso, você pode implantar essa ação. Então, eu vou dar um exemplo muito, muito claro, né? O ODS 01, que é a questão da erradicação da pobreza. Se você, de alguma forma, contribuir com alguma comunidade, com cesta básica, com alimento, isso já está dentro do previsto dentro das ações do ODS, da Agenda 2030. Você pode fazer isso a âmbito de política pública dentro de um município, de um estado, de um governo, ok? Mas você pode fazer isso com você mesmo, saindo com seu carro, compra uma cesta básica e entrega dentro de alguma comunidade que esteja necessitando. Então, os ODS, ele é um grande apelo global para que a gente consiga acabar com a pobreza, ok? Proteger o meio ambiente e o clima, e garantir que as pessoas, né, em todos os lugares, possuam um meio de desfrutar da paz e da prosperidade. E aí esses ODS, eles incluem energia, água, igualdade de gênero, a questão da educação, saúde, a questão do aquecimento global, né, a questão climática, a questão de parcerias, que é o objetivo 17. Então, eu sozinho, eu estou vendo que eu não estou conseguindo fazer nada. Eu vou me juntar a alguém, eu vou fazer um trabalho voluntário. E aí isso você vai somando forças. Então, ali nessas metas que estão sendo colocadas, vai desdobrando e vai mostrando como é que você tem que agir. E nesse ponto, eu gostaria aqui de fazer uma reflexão também, que eu acho que é extremamente importante, porque o Brasil, ele é signatário, a gente pode ser signatário enquanto governo, enquanto pessoa física, enquanto pessoa jurídica, ok? E recentemente, agora em 2021, saiu um relatório, que é o relatório Relatório Luz da Sociedade Civil Agenda 2030, Desenvolvimento Sustentável Brasil, que é elaborado por um grupo de trabalho da sociedade civil, ok? Então, são várias entidades que elaboraram esse relatório. Por que eu estou colocando essa questão em pauta? Porque nós, hoje, né, 2021, nós estamos com a questão da sustentabilidade, do cumprimento dessas metas, ameaçadas. Então, dos ODS, de todas as nossas metas, e aí a gente tem esses indicadores para acompanharem essas metas, né? Desse segundo relatório, das 669 metas que estão previstas nos 17 ODS até 2030, que nós nos comprometemos, 54,4% das metas estão em retrocesso. 16% das metas estão estagnadas, 12,4% das metas estão ameaçadas, 7,7% tiveram progresso ineficiente. Ainda 15%, 15 metas, ou 8,9% do total, não puderam ser avaliadas porque nós não temos informações disponíveis suficientes. Então, isso denota que hoje nós temos, apesar da importância e da magnitude da Agenda 2030 para a questão da sustentabilidade regional, né, a gente está falando de Brasil e global, a nossa contribuição com o planeta, isso denota muito fortemente uma desarticulação que nós temos tendo atualmente em relação a essa questão. Então, é importante que a gente retome essas discussões ou tenha conhecimento a esse respeito, porque os ODS, eles são um modelo muito importante para que a gente alcance um futuro melhor e mais sustentável para todos nós. Então, cada um deve fazer sua parte, os governos, as empresas, né, cada um de nós, e mantermos a qualidade do planeta e a segurança das pessoas também.
A exemplo da Agenda 2030, o Grupo PET, nós fazemos algumas ações nas comunidades, né? Como, por exemplo, a comunidade Marielle Franco, né? Em que a gente ajuda com máscaras, cestas. Então, o Grupo PET tem uma mobilização, tem um projeto desse também. Além da Agenda 2030, tivemos também outra reunião de países, que ocorreu em Glasgow, na Escócia, que foi a COP26. Gisele, o que podemos tirar de pontos positivos e negativos dessa reunião? Então, a questão da COP26, né, que está dentro dessa discussão climática, né, do aquecimento global, havia uma expectativa muito grande para que a gente pudesse ter grandes avanços nas discussões em relação à mudança do clima. Principalmente porque o relatório do IPCC saiu em agosto desse ano, e ali ficou muito enfatizado a questão das atividades humanas e a urgência de que a gente tem que ter para reverter o nosso quadro, né, atual, para que a gente mantenha a temperatura do planeta no 1,5 ou abaixo de 2 graus Celsius. Mas o que a gente viu, assim, sempre, né, tem um ponto negativo, não gosto da palavra negativo, mas tem um ponto assim que não atendeu às expectativas, ficou aquém daquilo que a gente queria, ok? Essa talvez seja melhor a palavra, e teve seu lado positivo também. Então, na questão, né, de que houve uma certa frustração de todo mundo, é que apesar de todo mundo aceitar que o clima, né, na questão climática é uma urgência, que é uma questão que a gente tem que trabalhar, muitas das discussões não avançaram e ficaram para o próximo encontro, que vai acontecer no ano que vem. Então, essa questão, essa urgência que a gente tinha de implementar ações ou aumentarem as metas, esses compromissos dos países, né, de tornarem as suas metas mais ambiciosas e colocarem mais ações em prática, como a gente acabou de ver o exemplo da Agenda 2030 do Brasil, o Brasil poderia estar né, num outro patamar, acabou isso ficando muito tangenciado daquilo que a gente realmente gostaria de ter tido como ponto já discutido e concretizado, né? E aí sempre a questão é saber se os eventos climáticos extremos, né, decorrente desses aquecimentos, né, do aquecimento global, eles vão aguardar diplomaticamente até a próxima reunião do ano que vem, para que aconteçam e esperem que a gente consiga discutir e colocar isso em prática. Então, isso realmente foi uma coisa que não ficou muito bem enfatizada. Mas, por outro lado, a gente viu, e a primeira vez, e aí teve um destaque muito grande, que foi o protagonismo das empresas, ok? Então, você via realmente que existiam discussões governamentais e existem compromissos que somente os governos né, podem fazer e estar assinando, mas teve um papel muito atuante, e aí a gente cita empresas brasileiras, né, e dentro desse cenário, apesar de o governo não ter tido o protagonismo que deveria ter tido dentro da questão climática, mas as nossas empresas, o setor privado, produtivo, se mostrou presente. Então, até a gente sempre coloca, assim, tem um vídeo que é muito bacana, que um CEO, não me lembro de qual foi a empresa agora, que disse: governos vão e vêm, mas as empresas ficam. E as empresas estão ajudando a construir esse futuro que a gente precisa agora. Então, esses verdadeiros agentes de transformação, aquilo que a gente precisa realmente, foi colocado dentro da questão do protagonismo dessa reunião da Cúpula do Clima que aconteceu agora, outubro, novembro desse ano. Então, as empresas... E aí a gente puxa aqui para um conceito que eu acho que é muito bacana, que é a questão do capitalismo consciente, ok? Então, trabalhar a empresa que trabalha com propósito, empresa que não quer simplesmente entregar produtos e serviços, ela quer fazer algo, né, que impacte a vida das pessoas e do planeta de maneira positiva. E ela é voltada para esses stakeholders, ela pensa muito, né, dentro dos seus processos de como pode melhorar a vida das pessoas. Então, a gente chama isso de empresas conscientes, né? E elas estão colocando essa nova economia ou esse capitalismo consciente em prática. Então, estão cuidando da preservação da biodiversidade, isso é extremamente importante, buscando reduzir, né, os impactos que promovem essa crise climática, e é bem bacana aqui que a gente faça um parênteses, que essas empresas, e de novo traz essa letrinha do ESG, né, que são práticas, boas práticas a parte ambiental, né, que seria, se traduzisse para o português, seria ASG, então seria o ambiental, o social e a governança.
Então, essas empresas conscientes fazendo algo mais pelo planeta, né, cuidando das pessoas e praticando, sim, a sua governança climática, colocando a questão do aquecimento global, a questão da biodiversidade, né, a questão realmente da sustentabilidade na sua integridade dentro dos seus processos e da sua estratégia. Veio um ponto agora que o Brasil foi o primeiro a falar na conferência. Não sei se é algo histórico, eu não sei, me veio essa curiosidade que o primeiro país a falar na COP26 foi o Brasil. E tem algum significado? Como é que é? Tem um significado, eu não sei te dizer ele completo, mas eu sei que o Brasil foi uma das primeiras reuniões, foi um dos primeiros países a estar junto dessa questão da cúpula da ONU, né? E aí é por tradição que ele sempre faça os primeiros discursos. Isso quando foi instituída a Organização das Nações Unidas, né? Mas se a gente puxar para um panorama de questão de protagonismo do Brasil, ok? Então, se a gente vê essas várias devastações que estão acontecendo no Brasil hoje, será que vai conseguir recuperar ou não? Será que vai conseguir colocar isso em prática? O Brasil sempre teve, dentro da sua política ambiental, um protagonismo mundial. Sim. E hoje a gente percebe essa política ambiental mais frágil e tem perdido esse espaço dentro do âmbito do planeta. Então, é uma coisa que a gente está vendo hoje, e aí eu te falo não só por questões, como é que eu vou te dizer, regionais, ou que a gente está vivendo aqui, eu sempre busco muitas informações para fora também, então leio jornais internacionais, o que está acontecendo, como é que é a percepção deles em relação ao Brasil, como é que são essas questões, né, da sustentabilidade, visão de investidores a esse respeito, né, dentro da questão da sustentabilidade no mercado financeiro, e a gente vê hoje que o Brasil está deixando de ser parte da solução para se tornar parte do problema, infelizmente. Então, ele está hoje entre os grandes emissores dos gases do efeito estufa. Isso é um problema bem sério que a gente tem que resolver para que a gente mantenha o equilíbrio nosso, enquanto nossa tarefa de casa, nosso dever de casa, né, enquanto brasileiros, enquanto patriotas, mas também contribuindo com o resto do planeta, né? E aí sim a gente conseguir juntos essa questão de recuperar o nosso espaço e principalmente recuperar as oportunidades de negócios que existe e é uma questão que está sendo cada vez mais dentro da tendência, é que existam barreiras climáticas. Então, se vem algum produto que é de uma área de desmatamento, mas é desmatamento legal, está sendo feita uma legislação na Europa, não sei qual é o desdobramento que vai ter no futuro, mas o momento atual é que eles não é permitido, não cabe mais receber carne, por exemplo, de uma área que tenha desmatamento, mesmo que seja um desmatamento legal, que a gente sabe que é feito com manejo e tal. E aí a gente puxa aqui a questão da inteligência de novo, né, do humano, do ser humano, da engenharia, para ver como é que a gente pode montar tudo isso e trabalhar tudo isso para que a gente consiga realmente ter o equilíbrio e ter a sustentabilidade. Eu acho um pouco contradizente assim, porque o Brasil, para o mundo, ele tem energia eólica, energia solar, né? Ele é um modelo de energia sustentável, mas também no outro ponto, ele está entre os maiores causadores de efeito estufa. E o mundo, eu também leio jornais como Le Monde, Washington Post também, um monte. O mundo está olhando para a Amazônia. A Amazônia todo mundo está olhando, tanto todos os líderes ali indagaram o que vamos fazer para recuperar o terreno da Amazônia também. Assim, como é que eu vou te dizer? São algumas coisas que a gente primeiro tem que olhar para os biomas brasileiros. Okay? Então, o Cerrado, ele está sofrendo muito, teve um nível, assim, gigante de desmatamento. Eu acho que se botar na ponta do lápis muito mais do que a própria Amazônia, ok? E aí a gente for ver, né, você vai estar vendo a questão de nascentes, muitas das nascentes, se eu não me engano, 8 ou 9 das nascentes que a gente tem das grandes bacias hidrográficas do Brasil, nascem nessa região do Cerrado. Então, aí você falou, mas a gente tem uma matriz energética que é limpa. Concordo contigo, só que nós somos reféns.
E aí você precisa de chuva para ter água, você precisa de vegetação para ter chuva, para ter água, para ter energia, ok? E se a gente não fecha esse ciclo, que a gente chama, né, aprende lá na quarta série, que é o ciclo hidrológico, a gente se torna refém. E você precisa produzir, você precisa funcionar. E quando a coisa não tá acontecendo, você tem que puxar energia térmica. Então a gente dá pedrada, mas ao mesmo tempo a gente precisa delas, porque não tem planejamento. Se a gente estivesse olhando para a nossa agenda 2030, conforme a gente realmente devesse, talvez esses problemas ou essa discussão aqui agora se tornassem mais tênues ou mais sutis e não tivesse essa grande preocupação que a gente teve esse ano pela questão da estiagem, que, né, poderia afetar alimentos, né, produção de alimentos, afetar a questão de produção de indústrias e até mesmo a questão da sustentabilidade social, né? Então, e o que seria, então, sobre esse ponto que você falou agora, através de toda essa devastação, tudo, o que seria a sustentabilidade social? O que seria esse ponto? A sustentabilidade social, ela é uma das esferas que a gente tem dentro do desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade econômica e a sustentabilidade social. Foi aquilo que eu te comentei. A gente tem que fazer sustentabilidade pensando em tudo, ok? Eu vou fazer, se eu vou ter alguma ação ou se tem algum reflexo, a gente tem que olhar para o todo. Eu vou te dar um exemplo muito, muito básico, sempre olhando pelos dois lados, para a gente poder ter esse peso, e aqui eu puxo a responsabilidade de nós, geógrafos, nessa questão de a gente poder ter uma visão mais ampla. A questão das sacolinhas plásticas e dos canudinhos, ok? Quando você fala, mas a sacolinha plástica está poluindo os oceanos, está poluindo o planeta, eu não uso canudinho para salvar as tartarugas. Né? A gente até às vezes vê no meio da praça, da rua, tem lá uma tartaruga com plástico, com canudinho que ingeriu e está sufocando. Ok, a gente tem um problema de que os plásticos, eles são muito fáceis de serem adquiridos, e aí as sacolinhas realmente assim virou uma febre quando elas surgiram e virou uma praga também. A gente tem esse problema que é muito sério. Da mesma forma o canudinho, você utiliza ali 3, 4 minutos e fica 400 anos na natureza. Só que assim, dois pontos que eu gostaria que a gente pudesse equilibrar aqui e trazer para reflexão. Primeiro, nós precisamos de plástico para sobreviver, ok? A gente está aqui fazendo uma gravação. Eu estou utilizando o fio que é de plástico, o computador que é de plástico, o óculos que é de plástico, o mouse que é de plástico, a minha caneta é de plástico. Se eu tenho que fazer um exame, alguma coisa, geralmente, né, os equipamentos são de plástico, o meu micro-ondas vai plástico. Então, quando a gente pensa em tudo isso, o plástico faz parte da nossa vida. O que a gente não pode ter é a ação em cima desse plástico. Então, o que eu puder reduzir de plástico na minha vida, eu vou reduzir esse plástico na minha vida. E aí, essa questão desse problema do plástico, por isso que eu trouxe a questão da sacolinha, ele acaba sendo remetido, acaba empurrando para essa questão por isso que eu puxei a questão da sustentabilidade social. Mas a culpa é do pessoal que usa sacolinha e joga fora e não tem um descarte certo, vai poluir o planeta e está acabando com os oceanos. Não, a gente tem que olhar muito mais fundo e ver realmente onde é que está o problema. E quando a gente fala isso, a gente está falando aqui da questão da pesca industrial. Nós estamos na década dos oceanos, né? E é muito sério e é muito grave o que está acontecendo com os nossos oceanos. Então, quando você fala em plástico nos oceanos, as sacolas poluem, as garrafas PETs, os canudinhos, coisas mal, né? Um destino que não foi ambientalmente correto, que acaba nos oceanos, acaba prejudicando todo o ecossistema marinho, a fauna marinha. Beleza, mas a pesca industrial, primeiro, grandes quantidades de redes que são jogadas e acabam poluindo. Então, é muito grave isso e ninguém toca nesse assunto, ninguém fala sobre isso. A própria questão da pesca, com os arrastões que fazem dentro dos fundos dos oceanos, estão prejudicando, e a gente tem estimativas que são alarmantes neste ponto. Por quê? Porque até 2050, a quantidade, se a gente seguir nessa mesma estatística e em exponencial, a gente vai perder a vida dos oceanos. Tem um documentário que é muito bacana, que eu gostaria de deixar aqui também como dica para a gente assistir, que se chama Mar Vermelho, que é no Netflix.
Ele está disponível no Netflix e é super bacana e mostra muito isso. Então, a gente tem dois problemas bem grandes em relação à questão dos oceanos, né? É a questão da superexploração da pesca, a captura excessiva desses animais e essas redes ou esses descartes de maneira incorreta dentro dessa questão. Então, a gente precisa, enquanto geógrafos, realmente olhar, né, para o problema e ver como a gente pode analisar o grande ponto, a grande questão, esse X do problema, e como a gente pode buscar soluções para isso. E agora me veio uma pergunta assim, como é que o nosso estado é conhecido pela pesca, né? Santa Catarina, pesca, todo o litoral catarinense é conhecido por ter grande número de pescadores que vivem disso. Como reverter essa prática, não reverter, mas como amenizar a pesca industrial, sabendo que através dela que dá o sustento de muitos pescadores, que bota comida na mesa, enfim. Então, a gente está falando de duas coisas. Quando a gente fala de comunidade tradicional, a gente está falando de pescadores, aquele que está ali com a rede, coloca a rede no mar, vai e volta, né? Então, esse é um ponto. Nós temos dentro do nosso litoral e na nossa região aqui, principalmente de Itajaí, né, grandes barcos que vão fazer essas pescas e vão para alto mar colocar isso. O que acontece? Existe a pesca seletiva. Eu quero pescar tal espécie. Mas se veio junto outra espécie, eu simplesmente descarto, eu mato ou deixo morrer, porque essa espécie não me interessa, eu quero aquele peixe X. Então, essa sobrecarga que a gente tem que é o problema. O problema não é o pescador tradicional, você entende? O problema não é essa colinha plástica ou canudinho que eu utilizei. Você tem que fazer a excelência dentro do teu comportamento, educação ambiental, sempre, ponto. Mas o problema não está aí, a gente tem que ir mais profundamente, a gente tem que ir além dessas questões e ver onde é que está. Esse documentário traz, por exemplo, aquele rótulo que do golfinho, eu esqueci o nome do rótulo, que é livre é sustentável, como se fosse um selo sustentável. Me fugiu o nome agora, tá? E na verdade, a indústria não tem controle nenhum sobre a questão do que está sendo pescado, a qualidade, se está sendo protegido, mas lá o selo, quando você chega enquanto consumidor, você compra o atum na latinha, você compra no supermercado, você lá vê o selinho, não, eu acho que golfinho livre, uma coisa assim, eu não me lembro agora o nome, mas você tá colocando, não, tudo bem, beleza, eu tô sendo sustentável, mas a indústria por trás disso não está, e aí a gente chama isso aqui de greenwash, ou seja, é uma propaganda enganosa. Você se pinta de verde, você tem uma chaminé que está poluindo, você pintou a chaminé de verde. A chaminé é sustentável? Não é. O processo dela é errado. A gente tem que ir no ponto mais fundo. E aqui eu chamo mais uma vez a responsabilidade do geógrafo para essa visão que a gente tem de todos esses pontos, para que a gente dê a nossa contribuição para o planeta. Acredito que seria bom apresentar na sala de aula os 3 R's, que eu aprendi assim, né? Pensando reduzir, reutilizar, reciclar, acho que é isso. Porque quando a criança aprende, ela ensina os pais e torna adultos melhores. Então, projetos como estes na sala de aula já seria uma ideia, né, para tentar amenizar isso. Por isso que os ODS são importantes. Porque você pode trabalhar essa questão do lixo, consumo consciente, que é o ODS 12. Você pode trabalhar a questão da vida dos oceanos, que é o ODS 14. Você pode trabalhar a questão da qualidade da água, que é o ODS 6. Olha quantas coisas você pode... A questão da educação, que é o ODS 4. Então, quantas coisas eu posso trabalhar dentro de um único tema? E a agenda te traz isso, te traz esses insumos. Por isso que ele é o grande plano, né, do nosso plano para o futuro. Perfeito. E você falou sobre a sacolinha plástica, o canudo. E me veio uma pergunta, que é assim, a sacolinha plástica é o grande vilão da sustentabilidade social? Não. Nós temos a nossa responsabilidade enquanto cidadãos, ok? De fazer a reciclagem, fazer o destino ambientalmente correto, mas, como eu te coloquei, a gente tem problemas bem maiores e problemas, às vezes, até ocultos ou não tão enfatizados, que a gente precisa prestar atenção nisso.
E a esse respeito, acho que é bacana também que a gente coloque aqui de novo, mais uma vez, né, enfatizando a nossa visão, a nossa criatividade, né, e puxo aqui a questão da inovação com a sustentabilidade para trabalhar a questão da economia circular. Então, economia circular não é só a reciclagem, né? Economia circular é você pensar num produto e como eu vou colocar esse produto no mercado para que depois eu consiga reaproveitá-lo dentro do meu próprio processo ou num outro processo. Ele acaba virando insumo. Então, ele sempre diz, né? Lixo é alimento, resíduo é alimento. E aí, dentro desse ciclo, a gente reduziria muito, ou eu teria, enquanto cidadão, para exercer a minha cidadania, porque eu também preciso desses espaços, para que eu consiga fazer isso, é saber onde é que eu tenho que descartar ou como eu tenho que descartar. Então, é muito importante a gente ter esse equilíbrio e essa visão mais lúcida de onde é que realmente estão todos os pontos. Eu lembrei de uma reportagem um ano atrás, pandemia, claro, mas estava sem vacina, sem nada, todos em isolamento, grande maioria do Brasil. E eu vi uma reportagem que o rio Tietê, mesmo que pequena quantidade, estava começando a voltar alguns seres vivos, assim, mesmo que pequenos, pequena quantidade, por conta do pessoal estar em casa e não estar consumindo fora de casa, só em casa. Me chamou muita atenção esse. Mudança de comportamento, né? Exato. Mudou o comportamento pessoal, acabou. Mas teve, por outro lado, teve um consumo gigante de resíduo de papelão, porque o pessoal começou a pedir muita coisa em casa, e resíduo também de comida pronta. Então, aquelas de isopor, daquelas embalagens de isopor também. Então, foi um problema muito grande. E a quantidade de máscaras descartáveis também. Eu acho que onde o ser humano se mexe, ele acaba gerando impacto. A gente tem que ver a melhor maneira para que a gente consiga resolver tudo isso. Perfeito. Gisele, chegamos ao final. Infelizmente que eu ficaria mais 3 horas falando, com certeza, né? Bom, chegamos ao final, pessoal. Novamente, nós do PetGel gostaríamos de agradecer a participação da Gisele Batista. Foi de extrema importância o papo da sustentabilidade. Ela trouxe pontos no qual eu não conhecia e agora estou conhecendo. Trouxe uma nova visão. Tomara que aos nossos ouvintes também. Gisele, gostaria de deixar para você fazer o seu encerramento também. Bacana. Primeiro, eu quero te agradecer muito, né? Agradecer a você, Gabriel, pelo convite, pela condução. Te parabenizo muito por isso. Então, foi muito legal, passou muito rápido, uma hora passou muito rápido. Parabenizo também, né, a coordenação do PET, o curso de Geografia da UDESC, a universidade. Então, parabéns pelo trabalho de vocês que vocês estão desenvolvendo, isso é muito bom. E sempre é um prazer, é uma satisfação estar aqui conversando sobre o tema da sustentabilidade, da qual eu sou apaixonada. E isso é muito bacana porque me permite exercer o meu propósito de vida, o propósito da minha alma, aquilo que dá sentido à minha existência, que é ajudar as pessoas a encontrarem a sua natureza interna, que aí sim possam ocupar o lugar que lhes corresponde como verdadeiros seres humanos na natureza externa. Então, a minha função, e espero ter alcançado aqui de alguma forma, né, mostrar um pouco desse conhecimento de sustentabilidade, ou como ele interfere, ou como está tão latente dentro das nossas vidas, e aí despertar, né, esses seres humanos para se tornarem mais humanos, e assim que nós possamos todos juntos construir um mundo com um propósito mais justo, mais perfeito e mais sustentável. Então, o recado que eu deixo é: estudem sempre, estudem muito, porque é muito importante, façam o melhor para o mundo, em primeiro lugar, sempre, e comprometam-se em impactar a vida de outros seres humanos em todas as suas ações. Então, a verdadeira essência humana é a expressão dessa autoconsciência, e o autoconhecimento ele é extremamente importante. Então, a gente buscar saber quem somos, qual é o nosso papel no mundo e como a gente pode impactar o mundo e outros seres humanos, eu acho que esse é o nosso papel enquanto humanidade. É isso que a gente tem que fazer aqui. Te agradeço de verdade pelo convite. Uma bela reflexão, Gisele. O PET sempre estará de portas abertas para uma nova live, um novo podcast, sim. Te agradeço muitíssimo e desejo a todos, né, que tenham essa sementinha, que levem a nossa sementinha que a gente plantou aqui hoje, que levem essa semente da sustentabilidade adiante e coloquem nas suas práticas. Agradecemos também você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Não esqueça que a pandemia ainda não acabou.
use máscara, álcool em gel, respeite todas as medidas de segurança. E se curtindo este programa e desejam saber mais, sigam a gente nas nossas redes sociais. Instagram, que é o Pet Geodesk, no Facebook, que é o Pet Geografia Desk, e o Pet Geotube no YouTube. Vocês conseguem encontrar na bio do nosso Instagram o link de nosso acesso para este e demais episódios do nosso podcast, que se encontram em diversas plataformas, como o nosso canal no YouTube, Spotify e outros streamings de áudio. E esse foi o nosso bate-papo de hoje. Ficamos por aqui e fiquem atentos nas redes do Pet Gel. Logo terão novas edições do nosso podcast, lives pelo YouTube, Instagram e muito conteúdo interessante. Valeu e até a próxima, pessoal!